Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 25. O título é Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Tradução RA, revista atualizada. Versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se fadigam na palavra e no ensino. Versículo 18. Pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Versículo 19. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 20. Quando aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Versículo 23. Não continues a beber somente a água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das suas frequentemente enfermidades. Versículo 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Versículo 25. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não sejam, não pode ocultar-se. O apóstolo Paulo, então, ele continua orientando o jovem pastor Timóteo, né? Ele havia falado algumas coisas no capítulo 5, nos versículos anteriores, a respeito das viúvas, as verdadeiramente viúvas. Então, Paulo elenca ali algumas condições que estão apontando para, de fato, quem é a viúva que realmente precisa de uma assistência não só espiritual, mas também assistencial no sentido de sobrevivência, tá? E ali Paulo elenca direitinho, e é importante a gente entender. Para você entender isto, você precisa ver o vídeo anterior, tá bom? Aqui agora Paulo fala sobre acerca dos presbíteros, né? Vários conselhos. E ele começa então o versículo 17 dizendo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. O que Paulo está dizendo aqui no sentido de honorários dobrados? É aquele presbítero que, de fato, ele está não só na parte de ensinar a palavra, de ministrar a palavra, mas também ele faz a parte da gerência, da gestão ali daquela igreja local, né? Onde ele faz toda a gestão das ofertas, do que entra ali na igreja, onde vai ser aplicado de acordo com o corpo eclesiástico que está ali, foi definido pela própria igreja, onde serão aplicados. Então, no sentido aqui dobrado, é que ele tem, então, na verdade, um salário, mas que seja aí, então, não só o salário como ministrador da palavra, como um professor da palavra, mas também, se ele faz a questão administrativa, ele deve também ter o seu honorário dobrado, porque seria justo, porque ele está trabalhando também para conservar a parte secular, a qual a igreja tem necessidade de alguém administrar, de pontuar alguma coisa. Isso pode ser feito também por uma comissão da própria igreja, definido pelo corpo da igreja, tá? Mas ele está falando especificamente do presbítero que se dedica muito bem na questão administrativa da igreja, tá? Versículo 18, ele diz assim: pois a Escritura declara, e aí Paulo, ele traz então a referência do Velho Testamento e até mesmo a própria citação que o nosso Senhor Jesus Cristo havia comentado nos livros sinóticos lá de Mateus, tá? Ele diz assim, Mateus e Lucas, né?
Pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, Paulo faz essa referência, a qual também Cristo também fez esta referência, que o trabalhador é digno do seu salário. Então, se o presbítero ele é um homem que, de fato, ele junto com a sua família se dedica não só na palavra, mas também na administração da igreja, ele é digno do seu salário. Paulo não está restringindo que ele venha receber, então, valores da própria igreja. É claro que este salário, ele deve ser um salário digno ao ponto que ele possa, se ele está dedicado integralmente à obra de Deus e, de fato, ele cumpre ali os quesitos para atender o corpo de Cristo, ele é merecedor, sim, para ele manter a sua família. Como é que ele vai sustentar a sua família? Se ele passa ali integralmente atendendo o corpo de Cristo, a igreja, os membros da igreja, né, dando assistência, preparando um momento para que ele possa reservar para estudo, consagração, oração, para que ele possa também ter aí a ministração da palavra com uma certa qualidade e que possa edificar a vida dos irmãos. Então veja, o presbítero que está se referindo aqui é o presbítero que trabalha, tá? É o presbítero que realmente é dedicado à obra, que realmente ali está dando norte a todos e delegando a todos o que tem a necessidade. Não só ele delega, mas também ele está participando, pontuando o que de fato deve ser feito na obra de Deus, tá? Então aqui é uma citação tanto do Velho Testamento quanto a citação de Jesus Cristo, tá? Essa citação aqui que Paulo dá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, que o trabalhador é digno do seu trabalho, a gente encontra ele lá em Mateus, capítulo 10, 10 e Lucas 10, 7, tá? E tem também Deuteronômio, tá? Que é o Deuteronômio 25 e 4. Então são citações que, como de fato ainda não havia-se uma Bíblia definida literalmente ali para que pudesse acompanhar, Paulo então usa do Velho Testamento para se apoiar no que ele está ensinando, tá bom? No versículo 19, Paulo diz assim: não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tá? Então nós vemos aqui Paulo usando outro recurso do Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 17 e 6 e 19 e 15, que trata deste assunto que quando a gente precisa denunciar alguma falha, algum equívoco que o presbítero está fazendo, que deve ser feito no depoimento de 2 ou 3 testemunhas que de fato possam testemunhar. Lembra-se que Cristo, quando ele foi condenado ali pelos sacerdotes e pelos escribas e fariseus que estavam ali de plantão, ele foi, na verdade, colocado como culpado através de falsas testemunhas e por isso foi morto, tá? Por isso que esse é um item muito refutado e que deixa Deus muito irado quando pessoas levianas faz denúncia ou uma defamação ou cria uma informação falsa a respeito de alguém para denigrir a sua imagem, ou denigrir a obra de Deus, e isso Deus não leva muito a sério essa questão, ele chama muita atenção sobre isto, tá? Tem uma referência bíblica falando sobre isso, sobre algumas coisas assim, são 7 coisas que Deus odeia e uma é abominável, e está dentro desse contexto aí. Eu não lembro agora, mas no próximo vídeo eu posso trazer para vocês esta informação, tá bom? No versículo 20, então, para se denunciar um presbítero, precisamos então ter aí de 2 ou 3 testemunhas, tá? Essas 3 e 2 testemunhas estão relacionadas às testemunhas que estão relacionadas ao corpo de Cristo, tá? A igreja, e não as pessoas de fora. Versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Essa parte que Paulo está falando chamando a atenção principalmente dos falsos mestres, tá? Mas existe um cuidado. No versículo 1 do capítulo 5, Paulo diz: não repreenda o homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como os irmãos. Então aqui Paulo está chamando para chamar a atenção dele, do presbítero, né?
daquele que está servindo a Deus. Esse caso, ele estiver vivendo em pecado, veja que não é ele vivendo em um equívoco teológico, mas a sua conduta ética não está sendo adequada, não está sendo de bom testemunho, deve repreendê-lo na presença de todas, ou seja, colocar ele na frente da igreja e dispor a ele e repreender ele para que ele possa então temer, né? E também para que os demais também temam, que possam entender que aquela conduta ela é inaceitável para aqueles que estão presidindo ou que estão na frente da igreja ali auxiliando o corpo de Cristo, para que possam ter então um comportamento adequado e que seja de bom testemunho de todos, tá? No versículo 21 ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Aqui, Paulo então chama a atenção do pastor Timóteo, que ele pede para que ele possa se esforçar ao máximo perante Deus e Cristo e diante dos anjos eleitos. Esses anjos eleitos, não sei se está relacionado aos anjos mensageiros, no caso, os pastores, né? Os líderes, os presbíteros, aqueles que são episcopado, porque a palavra anjo no grego significa mensageiro, né? Tanto que em Apocalipse trata os anjos da igreja, que seriam então os presbíteros, episcopados, pastores, os bispos. Então ali os anjos eleitos, ou seja, aqueles que foram separados, escolhidos, que guardes esses conselhos, né? Então, ou seja, que guarde todas essas instruções que o apóstolo Paulo está dando sobre como participar da oração pública, o culto, como separar os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os pastores e bispos, qual é a conduta ética, como tratar as questões das viúvas mais novas, viúvas mais idosas, acima de 60 anos, o que a igreja precisa dar suporte, qual é a responsabilidade da família em atender a essas viúvas, tá? E agora o conselho dos presbíteros, no caso, que a gente está vendo aqui. Então, por isso que eu tenho certeza, no sentido de anjos eleitos aqui, que ele está tratando literalmente ao corpo de episcopados, né? De ministros ali, de diáconos que estão na frente, que trabalham ali como anjos, no sentido de mensageiros escolhidos pelo corpo de Cristo e que de fato vão literalmente ali estar cuidando da igreja, tá? Que guardes esses conselhos. Então Paulo fala que deve prestar muita atenção sobre tudo aquilo que foi ensinado, que deve ser guardado esses conselhos, sem prevenção, ou seja, sem estar com receio de alguma coisa, mas que seja de fato ensinado a palavra na sua plenitude e nada fazendo com parcialidade, né? Não pode se dedicar à obra com parcialidade, com algo individual, algo pessoal, para benefício próprio, mas sim sempre focado no corpo de Cristo, tá? Versículo 22, ele diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice do pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. O que Paulo está orientando aqui é que Timóteo não seja precipitado na consagração de novos presbíteros, mas que antes que ele for consagrar ali algum presbítero, algum bispo, algum pastor, que ele venha então prestar atenção aos conselhos, a tudo aquilo que Paulo vem ensinando a respeito daqueles que desejam o episcopado e que precisam se enquadrar aí dentro do ensinamento que o apóstolo Paulo dá em relação ao episcopado. A mesma coisa para os diáconos, tá? Então ele fala, não se precipite em consagrar as pessoas, espere um pouquinho, veja, faça teste, faça prova, verifique de fato qual é a aceitação do corpo de Cristo, da igreja, em relação a essas pessoas que serão separadas, eleitas para servir o corpo de Cristo. Lembrando que o presbítero, né, o episcopado, o pastor, o bispo, como diácono, não é só ele que é separado, mas sim toda a família deve estar
de sujeição e submissão a esse ministério para atender ao corpo de Cristo. A partir do momento que o obreiro ele não atenda aos quesitos, ele pode continuar auxiliando a igreja, mas não com o título da ideia de que ele é um presbítero, um episcopado, mas ele pode estar auxiliando a igreja em razão das dificuldades que ele possa ter, não só com a família, né, mas com ele mesmo. Então ele precisa, não pode ser separado como um presbítero, ou um bispo, ou um pastor, ou um diácono, ou uma diaconisa, tá? Seguindo as recomendações do apóstolo Paulo. E aí ele diz que se ele toma o cuidado de separar aí um presbítero, um episcopado, um diácono, de acordo com a orientação, se ele não presta atenção nisso, ele então pode ser cúmplice do erro, do pecado de outras pessoas, tá? É interessante porque a gente vê isso que muitas vezes Deus trata a questão do pecado no sentido individual, mas se tratando daquele que é o responsável, né, que está na frente ali ensinando, ministrando, cuidando do povo, Deus vai cobrar dele também para o comportamento dele em relação daquilo que ele ensinou. Por isso que a palavra diz que aquele que se dispõe a ensinar será muito mais cobrado do que aquele que de fato está aprendendo, tá? Então é uma responsabilidade muito grande. Claro que nós só temos essa responsabilidade porque de fato Deus nos chamou, né? Deus nos escolheu e o Espírito Santo é o que nos ajuda a ministrar a palavra com muito temor a respeito dela, porque de fato nós sabemos que nós não somos merecedores, nós não somos dignos de tal relevância, de tal trabalho que é ensinar a palavra de Deus. Quem somos nós, de fato, para ensinar a palavra de Deus? Somos apenas homens pecadores, mas que de fato sentimos a necessidade de ensinar a verdadeira palavra. Como diz o apóstolo Paulo no início da sua carta, ele disse que ele era um ministro fiel e que a palavra é fiel. Ou seja, quando a palavra ela é pregada, quando ela é ensinada, ela precisa ser ensinada a palavra e não colocado ideologias, políticas ou costumes, dogmas que são colocados pelo próprio homem, pautado na sua visão, na sua perspectiva de religiosidade e que de fato serve de estorvo para que as pessoas de fato possam conhecer o verdadeiro evangelho. Então o apóstolo Paulo chama a atenção do pastor, desse jovem pastor Timóteo, para que ele então tome cuidado na sua consagração, na sua separação de novos presbíteros, pastores e bispos e diáconos e diaconisa, mas que ele siga à risca o conselho que o apóstolo Paulo dá para que ele não seja cúmplice do erro dessas pessoas. Ele dá ali o item, né, no capítulo 3 aqui desta mesma epístola, nós vemos aí as qualificações dos bispos e dos diáconos. O apóstolo Paulo ensina de forma muito clara e muito objetiva o que de fato deve ser separado aí, então, aqueles que vão cuidar do corpo de Cristo. E com isso, Timóteo, tomando esse cuidado, ele conserva, né, a sua integridade, a sua consciência, sem ter receio. Fala, poxa, eu consagrei aquela pessoa e ela está servindo de escândalo, ela está trazendo problema para a igreja, ela está trazendo confusão à igreja e de fato eu fui que indiquei aquela pessoa e acabei separando em razão, talvez eu tenha influenciado o corpo de Cristo. Então, por isso que Paulo pede para que o obreiro que está sendo aspirante a obreiro, ele precisa ser testado, provado, ele tem que ter certas aptidões para que de fato ele possa exercer a atividade aí ministerial no corpo de Cristo, tá? No versículo 23, então, Paulo faz algumas recomendações pessoais na questão de Timóteo, tá? Do pastor Timóteo. Ele diz assim: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O que acontece aqui, amados, é que na época de Timóteo e do apóstolo Paulo e dos discípulos, nós não tínhamos água potável, pelo menos assim nos comentários bíblico que eu cheguei já a ler sobre o assunto, ele fala isso, que naquela época não se havia então
água potável como nós temos hoje, tratadas para que a gente não venha ficar doente. Então, assim, Paulo aqui recomendava, e era um costume, de colocar um pouco de vinho na água para que na verdade, o vinho fizesse aí talvez uma certa asepsia, uma limpeza na água para tentar matar aí então os patógenos, né, e os germes, né, os micro-organismos que de fato possam trazer alguma doença, né, em relação à água que nós estamos bebendo. Então se colocava um pouco de vinho para tentar fazer uma limpeza nesta água e tomava. Na questão do Timóteo aqui, nós vemos que Paulo recomenda então que ele reforce isso nesse tratamento e que ele tome então a água misturada com um pouco de vinho para as enfermidades que ele tem no seu estômago, né? E as frequentes enfermidades. Nós vemos então aqui que Timóteo é um jovem pastor, né? Em média mais ou menos assim uns 30 anos, mas que de fato ele tinha algumas enfermidades. Paulo não comenta essas enfermidades físicas que ele tem, só assim dá um detalhe a respeito do estômago, mas não é só o estômago que incomoda Timóteo. Existiam outras enfermidades também, e que ele tomando esta conduta provavelmente poderia trazer alguma melhora como um paliativo para ele, já que a medicina daquela época não era uma medicina tão avançada, tá? Então nós vemos o pastor Timóteo, assim como também o apóstolo Paulo, que fala sobre a respeito do espinho da carne dele, ali na visão que ele teve, a qual ele é afrontado por Satanás e toma aí algumas bufetadas dele, e ele ora e Deus pede, ele pede para que Deus não permita, mas ele acaba então Deus dizendo para ele que a graça de Deus ela seria suficiente, a minha graça te basta. Então, e Paulo tinha também essa dificuldade. Alguns dizem que ele tinha alguma dificuldade no sentido óptico da sua visão, né? Por isso que ele escreveu a carta de Filipenses com letras garrafais. Ele próprio escreveu com letras bem grandes, alguns citam isso, mas a gente de fato não sabe porque não ficou claro isso dentro do contexto. São especulações bíblicas dos comentaristas que podem argumentar dizendo que poderia ser isto, como poderia ser qualquer uma outra enfermidade no seu próprio corpo, como uma questão espiritual. A ideia principal, de forma majoritária entre os comentaristas, é que ele tem uma enfermidade no corpo, o apóstolo Paulo, tá? E na questão aqui de Timóteo também, tá? Então nós vemos que ele não é uma pessoa 100% saudável, por isso que ele tem alguns problemas, e Paulo fala então, recomenda que ele tomasse aí a água com vinho, tá bom? É claro que a gente entende hoje na medicina que a gente tem a importância da higiene, que quando você vai comer antes, né, lavar as mãos, né, tudo. Por isso que existia toda uma tradição dentro do judaísmo, e o judeu, eu acredito assim, dentro da sua cultura, pelo menos que a gente conhece das escrituras, eles têm muita preocupação na questão da higiene, né? Lavar as mãos toda hora, constantemente, tem toda uma liturgia para comer, por isso que os discípulos foram censurados lá no sábado, colhendo espigas de milho, estavam com fome, sem lavar a mão, sem nada, e começaram a comer e tal, e eles foram censurados porque o judeu tinha esse cuidado muito grande com a sua higiene pessoal. Então assim, olhando no contexto hoje, para quem hoje nós temos sabendo das coisas, né? Quando a gente vai literalmente a hepatite A, por exemplo, que é uma infecção no fígado, né, que pode então trazer algum dano aí para o fígado, que é a inflamação do fígado, e a palavra hepatite quer dizer isso, it é inflamação, hepatite, hepato quer dizer fígado, então a inflamação do fígado. Então, por falta de higiene, né, por falta de saneamento básico, água tratada, esgoto tratado, lavagem das mãos, o preparo do alimento de forma higiênica e todo o cuidado. Então, quando a gente come salada, principalmente as saladas aí, quando a gente come saladas e a gente não lava, não coloca ali dentro da água, né? Você pode fazer isso, você já fez isso. Alguns médicos já orientam isso. Você tem ali a salada, né? Você coloca dentro da água, as frutas também dentro da água com um pouco de quê? De vinagre, que é tipo como fosse o quê? Um vinho, né? Então o vinagre ele é de origem, muitas vezes o vinagre vermelho é de origem às vezes de uva, né?
Então ele serve ali como um meio de asepsia, para quê? Para que possa matar algum patogênico, algum germe, alguma bactéria que esteja ali anexada na verdura, na fruta, possa então, ali você deixa por 10, 15 minutos, para que possa depois você lavar e aí tá higienizado aquela salada para você depois temperar de novo com vinagre, com azeite, com alguma especiaria em si de alguma erva, e aí você põe o salzinho ali, a gente come e agradece a Deus, né? E a gente come e é uma bênção, né? Então, assim, esse é o cuidado que nós temos hoje por causa do conhecimento que temos como medicina, né? Eu estou falando apenas da hepatite, mas existem inúmeras outras doenças associadas que, por falta de cuidado de higiene e de ter uma água de fato potável, que possa ter menos dano possível à saúde, que traga então qualidade de vida, a gente conhece então que é possível viver saudável. Mas nessa época você não tinha um banheiro igual nós temos hoje, nessa época você não tinha água potável como nós temos hoje, normalmente a água ficava em jarros, parada, às vezes alguns dias aí, e aí a pessoa ia lavando e tal, então tinha realmente toda essa dificuldade, né? Próprias pessoas que iam fazer aí suas necessidades fisiológicas poderiam contaminar o solo e contaminar o lençol freático da água e levar então germes. A gente sabe todo o ciclo, a gente que estudou aí, que participou aí pelo menos do ensino fundamental, na aula de biologia, de ciências, normalmente comenta isso, que o homem é um ciclo, né, a qual ele contamina a terra, contamina a água e aí acaba voltando para ele, mas é por isso que é necessário toda essa a tratativa do cuidado, do esgoto, né, e da água antes de a gente estar utilizando aí a água para beber e o esgoto para tratar, para que possa diminuir o máximo possível os impactos na natureza e trazer algum dano para a sociedade, tá? Para a humanidade. Então esse é o conselho do apóstolo Paulo aqui. Eu estou falando um pouquinho isso porque eu sou mais da área da saúde e eu achei interessante comentar isso para os irmãos entender, tá? Lembrando que Paulo não está falando para Timóteo beber vinho, tá? Que há uma ressalva para os obreiros aqui, tanto para os presbíteros, pastores e bispos, quanto aos diáconos e diaconisa, que esses obreiros não sejam dados ao vinho, que não tenham o costume de estar bebendo vinho, né? Se embriagando com vinho, tá? Para que eles não tragam vergonha, né? Que não tragam dano, escândalo ao corpo de Cristo. Então aqui Paulo fala para Timóteo tomar água com um pouco de vinho para que ele pudesse tomar em razão das suas enfermidades. Eu também não sei se o caso do vinho aqui poderia servir, no caso com a água, servir como um analgésico, né? Auxiliar talvez em algum desconforto estomacal, e ele tomando, né, em razão da azia ou queimação ali, ele tomasse essa água com vinho, ajudaria talvez aí melhorar um pouco o trato digestivo. Então nós vemos aí que o apóstolo Paulo até entende um pouquinho de medicina, né? Dentro desse contexto. Versículo 24 diz então: os pecados de alguns homens são notórios e levam ao juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Então o apóstolo Paulo está falando a respeito dos presbíteros, que os pecados de alguns homens são notórios e levam ao juízo. Então são evidenciado o comportamento que leva ao pecado, o pecado dele está visível e este pecado leva para ele o quê? Um juízo, existe uma punição, tá? Este juízo, amados, a gente precisa entender que o juízo pode ser desde ele literalmente ser condenado para a eternidade em razão do pecado, mas também pode ser na questão de ele ser censurado em questão do seu galardão, tá? Lembrando que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, assim, ele está trazendo aqui o juízo, ou seja, não vai ser passar imperceptível a questão do pecado. Pecou, Deus vai tratar esta questão. E essa tratativa do pecado, quem é? É Cristo. Cristo não morreu pelos nossos pecados? Se ele morreu pelos nossos pecados, então o pecado não faz efeito, mas pode gerar um prejuízo no nosso galardão, naquilo que recebemos lá no céu, tá? Lembrando que no céu não entra pecado e nem a carne também, porque o nosso corpo atual, que é um corpo corruptível, que é este corpo que está ainda sujeito a pecar,
ele vai ser transformado em um corpo incorruptível igual ao de Cristo. Ou seja, nós não vamos ter aí mais a influência do pecado a partir do momento que o nosso corpo for transformado em um corpo igual ao de Cristo, tá? Mas Paulo então faz a ressalva que os pecados de alguns homens são notórios, ou seja, as pessoas conseguem ver e levam ao juízo, pode levar ao juízo, pode ter uma punição aí. Ao passo que de outros só mais tarde se manifesta. E se mais tarde, muitas vezes, vai se manifestar lá mais à frente. Ou aqui, na presença atual, aqui na parte secular, enquanto ele está vivo, ou na eternidade. Porque diante de Deus, tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos está patente aos seus olhos, no seu memorial e será exposto. Mas nós precisamos entender que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, tá? Então a gente precisa entender que essa exposição aqui pode ser isso, ser manifesto lá na frente, vai ficar bem claro, de fato, a questão dos nossos pecados. A questão do pecado, amados, a gente precisa entender que as pessoas, elas não vão ser condenadas, aqueles que foram escolhidos, eleitos, creram no arrependimento ali na obra de Cristo e se arrependeram dos seus pecados e vivem para Deus, tá? Não é aquele que continua vivendo em pecado no sentido assim, que ele vive uma vida totalmente alienada diante em relação à palavra de Deus, tá? Mas que a obra de Cristo, ela é suficiente para gerar o perdão dos nossos pecados. Então, ela responde a respeito de todos os pecados, tá? Agora, as pessoas poderão ser condenadas em razão de rejeitar o amor de Deus. É que isso que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu a Cristo Jesus, né, como seu único Salvador, mas só vai ser salvo quem? Aqueles que crêem. Eu vou citar o versículo de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ele dá uma condição, então aquele que crê não possa ser condenado, mas o que não crê já está condenado. Então, isso está em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Então a gente vê que, qual é a condição? Aquele que crê, ele se arrependeu, ele entendeu que ele é pecador, que ele é miserável, ele faz o autoexame em si mesmo, ele entende, a sua mente abriu para ver a sua própria miséria, o seu próprio pecado, e diante disso trouxe um peso no seu coração, e este peso leva a gente a entender a necessidade de termos um Salvador que nos justifica. Quem é Cristo? Por esta razão que Cristo então morreu na cruz do Calvário, para que nós então possamos hoje sermos resgatados pela obra de Cristo na cruz do Calvário, tá? Então, na questão do pecado, já tem a solução e ela é definitiva, é Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, cremos na obra dele na cruz do Calvário, é esta obra que Deus aceita, então, como uma moeda de troca para que ele não venha derramar a sua ira sobre nós. É este pagamento que Deus aceita. Deus cria o pagamento, a restituição para ele, para que possa emplacar a sua ira contra as nossas vidas, e aí então ele aceita o sacrifício de Cristo, perdoando os nossos pecados. Ele não só perdoa os nossos pecados, como ele justifica os nossos pecados diante dele mesmo. E aí entramos no processo de regeneração e santificação, a qual nós vemos lá em Efésios 1, Paulo ensinando sobre isso na igreja de Efésios, quanto aqui na carta de Timóteo também, que é Efésios, que Deus ele nos regenera e santifica e nos justifica, tá? Então é Deus que vai trabalhando em nosso coração de forma progressiva, gradual, enquanto mais eu conheço a palavra, mais eu estou próximo de Deus, mais eu estou orando a Deus, estou mais buscando a Deus, e aí então Deus vai trabalhando para que o meu comportamento, que estava sendo influenciado pelo maligno, influenciado pela minha natureza carnal, ela possa então ser de fato regenerada, mortificada em Cristo Jesus. Lembrando, os nossos pecados foram ali colocados em Cristo Jesus, Deus fez justiça, Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho amado Jesus Cristo, e ali fomos justificados através da obra de Cristo. Então,
Por isso que o apóstolo Paulo fala a respeito em Romanos 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É claro que tem toda uma complexidade ali em relação àquele texto que a gente precisa ler e entender, mas a gente já pode entender pelo menos no preâmbulo deste capítulo de Romanos 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É tanto que neste mesmo capítulo Paulo fala que nem a morte, nem nada, nenhuma criatura, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Você precisa ler todo ali o contexto de Romanos capítulo 8, você vai entender isso aí, tá bom? Também Paulo censura a questão daqueles que servem a Deus na carne, na sua religiosidade, na sua parte exterior, mas seu coração ainda está corrompido, né, pelo pecado, ainda há muita coisa, ele não se arrepende, ele quer tomar o lugar de Cristo e ele acha que ele é a verdade, e aí que está o perigo, tá? E aí Paulo ensina no capítulo 2 e 3 que essas pessoas que agem de forma religiosa ao ponto de não se arrepender e de entender a sua miséria, então de fato elas estão acumulando a ira de Deus sobre suas vidas, tá bom? Continuando aqui, versículo 24, os pecados de alguns homens são notórios e levam juízo ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Então, se não se manifestar nesta vida, com certeza na eternidade Deus vai colocar em pauta este pecado se ele de fato não se arrependeu, não entendeu a mensagem. Isso será exposto diante de todos, tá bom? Versículo 25 diz assim: da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, quando assim não seja, não pode ocultar-se. Então Paulo está falando, assim como o presbítero ou o episcopado, ele pode ser exposto em razão do seu pecado e gerar um juízo sobre isso na sua condição, também as boas obras com certeza serão antecipadamente reconhecidas, evidenciadas, vão estar visíveis. Quando assim não seja, não pode se ocultar. Ou seja, a obra que você faz em Cristo Jesus, ela não consegue ser ocultada, ainda que você sabe que a sua mão direita não deve saber o que a esquerda fez, ou vice-versa, tá? Ainda que você se dedique à obra de Deus com toda a discrição, com toda a ética, no sentido de não se mostrar a si mesmo, mas de fato servir ao corpo de Cristo e aos necessitados, esta obra ela se torna visível, querendo ou não, ela acaba se manifestando e as pessoas conseguem enxergar isso também, que você está servindo de fato a um Deus, tá bom? Que bênção, né? Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos por esta palavra, por entender a necessidade que temos de fato ensinarmos aquilo que é o que a palavra tem nos ensinado, que é a respeito de Cristo Jesus. Que possamos entender, Senhor, a necessidade, se arrependermos dos nossos pecados. Entendemos que temos um Salvador que morreu na cruz e ali nos trouxe a oportunidade de se aproximarmos mais de Ti através da Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito Santo nos convença do nosso pecado, do juízo e da justiça, que Ele nos guie na verdade, que nós possamos sempre ouvir a Tua voz através da Tua palavra e que possamos ter então os ouvidos atentos a Ti, Senhor, e que realmente de fato possamos pregar a própria, a única palavra que é a de Cristo Jesus, o Logos, Senhor. Te pedimos, Senhor, a Tua graça nesta manhã, que as pessoas que possam ouvir esta palavra sejam alcançadas e que sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique com Deus, um ótimo dia, paz.